Hoje nós vamos dar continuidade à mini playlist que eu estou montando aqui no canal sobre desenvolvimento com React. E no vídeo de hoje nós vamos ver sobre como componentizar sua aplicação para melhorar ainda mais o nosso código e utilizar verdadeiras funcionalidades do React que beneficiam no lugar do desenvolvimento com qualquer outro framework ou Vanilla JavaScript, certo? Então, bora! Fala galera, beleza? Eu me chamo Nel, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estou trazendo para vocês mais vídeos da nossa mini playlist de React sobre como criar um projeto com React do zero, né? Vimos algumas peculiaridades bem básicas do React utilizando o CRA, né? E no vídeo de hoje nós vamos ir mais a fundo no que o React é capaz para melhorar o nosso código, né? Nós já vimos que uma das características dele, super importantes no processo de desenvolvimento, é o poder de componentizar, né? Ter vários componentes que são códigos que a gente precisa ter de forma repetida, e nós conseguimos criar o código uma vez só e utilizá-lo em diversos lugares. Entretanto, esse não é o único poder do React, a gente tem muito mais que dá para fazer com ele, e hoje nós vamos ver sobre como componentizar ainda mais a nossa aplicação, passando propriedades para componentes pais e filhos, que é basicamente uma maneira de compartilhar dados entre eles, tá? Então, bora lá! No último vídeo, nós desenvolvemos esse nosso componente de posts, né? O qual a gente vai componentizar ainda mais para obter um código mais manutenível, né? Para isso, nós vamos criar um componente para cada post e chamá-lo diversas vezes. Então, eu vou criar um arquivo post aqui, post.jsx, e eu vou exportar uma função aqui dele, export function post, tá? Que vai fazer um return desse primeiro post aqui mesmo, ó. Eu vou copiar todo esse código dele aqui, tá? Só a li, pois o nosso post é essa li, né? Ele é um list item, pois ele está envolvido numa lista de posts, né? E esse list item tem cada informação desse post aqui, certo? Então, todo o restante desse código aqui, ó, eu vou dar um Ctrl X nele, tá? Eu vou salvar em um outro arquivo que eu vou deixar aqui do lado por enquanto, tá? Você não precisa se importar em salvar, fazer qualquer outra coisa com esse arquivo, pois ele não é permanente, tá? Ele só vai ficar aqui porque nós vamos utilizá-lo depois, tá? E aqui dentro eu vou basicamente importar o post, tá? Import post from .post. E aqui dentro eu vou renderizar esse carinha, tá? Para renderizar ele, eu vou fazer da mesma maneira como nós fizemos lá no app, que é dessa forma aqui. E se eu visualizar aqui nossa aplicação, nós temos só um post, né? Que foi o carinha salvo aqui. Ah, mas agora se eu quiser ter vários posts, que nem eu tinha antes, é só eu duplicar esse código, né? Exatamente. Dessa forma, a gente obtém novos posts, porém, todos os posts são repetidos, né? Então, nós vamos resolver agora esse problema de ter essa repetição de dados, né? Pois nós não queremos isso. Então, agora eu vou tentar explicar para vocês como funciona esse compartilhamento de dados entre componentes, né? Basicamente, nós entendemos que aqui existe uma relação entre componente pai e componente filho, né? Eu vou fechar todos esses carinhas, vou deixar o nosso código salvo, a lista de posts e o post, né? Aqui que a gente está trabalhando. Então, nós entendemos que esse componente aqui, o posts, é pai de post. Por quê? Pois nós estamos importando esse componente aqui dentro desse cara. Então nós podemos chamar esse de pai e esse de filho. Entendendo essa relação, nós podemos compartilhar dados entre componentes pais e filhos. Bem dizendo, no nosso caso aqui, nós vamos enviar dados do nosso componente pai para o componente filho. Por quê? Porque o nosso componente filho ele deve ser capaz de renderizar qualquer título e qualquer descrição que ele receber, tá? Pois ele deve ser um componente dinâmico que renderiza essa informação de certa forma. E qual é o componente responsável por ter essa informação? Né? Por ter a informação que o componente post vai renderizar? A lista, né? A lista é onde a gente vai saber todos os posts e nós vamos passar para o nosso post aqui, cada um deles. Então, nós vamos criar dados aqui dentro desse nosso componente, tá? E a gente vai mandar aqui para dentro e receber aqui e exibir esses carinhas, certo? Então, aqui eu vou fazer um const title, tá? Que é uma constante chamada title, onde nós vamos colocar um texto, tá? O texto que eu vou colocar vai ser o título do nosso primeiro componente aqui, ó, tá? Vai ser o título desse carinha aqui. Então eu vou copiar isso aqui e vou colar aqui, tá? E eu também vou fazer uma const description, tá? Recebe. E aqui nessa description eu vou colocar a string do nosso primeiro post, tá? Que é isso aqui. O meu ele vai bugar um pouco, porque como ele quebrou linha, ó, ele pede que a string seja uma linha só, né? Então ele dá essa bugada aqui.
Mas é só arrumar colocando tudo numa linha só, dessa forma aqui, tá? Então, eu já tenho essas duas variáveis aqui, tá? A title e a description, né? E nós entendemos que aqui eu armazeno o título do post e aqui a descrição dele. Agora eu preciso passar para esses carinhas aqui, esses posts em específico, né? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou apagar esses outros dois aqui, tá? Eu vou deixar só esses dois primeiros posts aqui. E para eu passar algo como um dado para o meu componente filho poder interpretar esse dado, eu passo ele aqui como um atributo, né? Como se fosse um atributo do HTML. Tipo, quando você coloca ID, class, etc., você sempre coloca aqui. Eu vou colocar um title, tá? Que vai ser o nome da propriedade que eu vou acessar aqui dentro do meu componente, tá? E aqui eu passo o valor dele. Só que como eu quero passar uma variável e eu quero executar código JavaScript aqui dentro, eu tenho que colocar chaves, né? Pois eu quero passar a variável title. Eu quero passar essa string aqui para o nosso post, né? Só que eu não posso passar assim, title, tá? Pois assim ele não pega essa variável. Quando nós queremos utilizar JavaScript aqui dentro do retorno da nossa função, onde já é um HTML, nós passamos com chaves, tá? E assim eu posso chamar a variável title aqui de cima, dessa forma, tá? Agora aqui no meu post, eu vou vir aqui como parâmetro, né? Como eu disse, a gente passa isso para essa função, né? E eu recebo ela aqui. Eu recebo algo chamado props, né? E agora, para eu exibir o title, eu posso basicamente vir aqui, executar um código JavaScript, no nosso caso, né? Que eu preciso dessas chaves, e eu vou acessar o objeto de props. Props é um objeto com várias coisas, com várias propriedades, né? E uma delas é a title, tá? Então eu acesso props.title. Fazendo isso aqui, o que vai acontecer? Olha a mágica, tá? Se eu vir aqui no meu navegador, esse carinha aqui, ele recebeu o título como uma propriedade, né? Eu passei essa variável que eu tinha aqui no meu componente pai, tá? Como um atributo para o componente filho. O componente filho recebeu no objeto de props e eu exibi essa prop em específica, tá? Então nós conseguimos compartilhar dados entre o componente pai e filho. Já o segundo post que a gente colocou aqui, ele não está recebendo nada, né? Então ele está vazio aqui. Ele está vazio, ele não tem título, ele tem apenas a descrição que ainda está estática, né? Então, essa parte de o nosso componente post renderizar qualquer post sem saber qual que é o título e qual que é o texto dele é o que a gente chama de gerenciamento dinâmico, né? Pois ele é um componente dinâmico que renderiza dados independente do que ele recebe. Então a gente já parte para uma parte mais dinâmica e não necessariamente um HTML estático, né? E se eu quiser passar description agora, eu só faço description, né? Recebe description, tá? E agora, aqui nesse carinha, ó, deixa eu salvar aqui primeiramente. Eu apago esse texto, né? Deixa eu colocar na mesma linha aqui. Como eu quero utilizar JavaScript, eu coloco chaves, acesso ao objeto de props, na prop.description, né? Na nossa prop description. E agora, se eu voltar aqui no navegador, esse componente está funcionando normal, recebendo seus dados de forma dinâmica, né? E aqui o carinha aqui de baixo não consegue renderizar mais nada agora, tá? De vez ele não consegue fazer nada. Pois ele não tem esses props. Se ele não tem, ele não consegue renderizar, né? Ele não consegue renderizar essa informação, pois ele não recebeu. Então, nós vamos passar essas informações aqui para ele, né? Basicamente o que eu vou fazer é criar dados aqui, variáveis, né? A variável title2, que ela vai receber o título do segundo post, que é esse aqui. Né? Deixa eu copiar esse carinha aqui e fazer a const description 2 também. Recebe algo. O que ela recebe vai ser uma string, tá? A string que ela vai receber vai ser essa description aqui, que vai estar bugada, mas é só corrigir essa parte aqui, né? Para colocar tudo numa linha só, certo? Beleza, dessa forma aqui, ó, eu já consegui criar as variáveis. E para eu passar aqui para esse nosso carinha, como é que nós vamos fazer? Eu vou passar title igual a title2 e description igual a description2, tá? Esse nome aqui, você já deve ter notado isso, claro. O nome do atributo aqui não necessariamente precisa ser o mesmo nome da variável, tá? Por quê? Esse nome de variável aqui é o que o nosso componente pai conhece. É o dado que o nosso componente pai tem, que será enviado para o componente filho. Então precisa ser o nome de uma variável ou o nome de algo que o nosso componente pai conhece. Já esse title aqui e essa description, que é o atributo, é o nome que o nosso componente filho conhece. É o nome que ele vai acessar. Então ele vai acessar o dado nessa propriedade, nesse atributo,
que foi enviado pelo componente py, certo? Então, não necessariamente precisa ser o mesmo nome, tá? Então, se eu voltar aqui, ó, o nosso componente já conseguiu renderizar de maneira dinâmica, tá? O nosso componente post não conhece qual título e qual description ele vai renderizar até que o seu componente py mande para ele, tá? Entretanto, declarar títulos e descriptions, né, como a gente está fazendo, acaba poluindo muito o código do nosso componente posts, né? E a gente tem diversas maneiras para melhorar isso aqui. Então, existe um arquivo que é utilizado em diversas linguagens para fazer a comunicação de dados entre aplicações, né? Que é o JSON, uma sigla para JavaScript Object Notation, né? E apesar dele ter JavaScript no nome, ele é utilizado em diversas linguagens, tá? Entre Java, Ruby, para fazer essa parte de comunicação entre diferentes aplicações. Por que ele é tão utilizado? Pois ele é basicamente um objeto que consegue armazenar diversos valores de vários tipos, né? Então eu já vou criar aqui para nós o posts.json, tá? Eu acabei criando ele aqui na root do nosso projeto. Ela tem que ser dentro da pasta source, tá? Ele é basicamente um objeto que consegue armazenar dados, né? E no nosso caso a gente vai fazer ele armazenar dados dos posts. Daí a gente vai ler esse arquivo e dessa forma a gente vai ter uma renderização dinâmica na nossa aplicação de uma forma organizada, né? Pois esse componente JSON aqui, ele vai ser responsável por armazenar os dados do nosso posts e o nosso posts vai consumir esse carinha e mandá-la para o nosso componente filho. Ele vai gerenciar o que cada post é, para ele não se perder entre tantos títulos e tantos descriptions, né? E vai mandar para o nosso post renderizado da forma que ele está fazendo, tá? O nosso post aqui, nós só podemos fazer uma melhoria nele, que eu já vou fazer aqui, que como nós temos o objeto aqui, nós podemos utilizar a desestruturação do JavaScript para obter diretamente o nome da prop que a gente precisa, né? Nós conhecemos props e sabemos que é um objeto, e dentro desse objeto eu quero obter uma variável title, que vai acessar o props.title, né? E o description, que vai acessar o props.description. Dessa forma, eu já não tenho mais a variável props, mas eu tenho a title e a description assim, né? Se eu voltar aqui para o nosso código, para o nosso site, ele está funcionando normalmente, tá? Só fiz essa refatoração, pois isso aqui é muito utilizado, tá? Essa desestruturação para obter somente os atributos que a gente precisa, considerando que o props recebe vários atributos que nós não estamos usando no momento, né? Então aqui no nosso JSON, basicamente, como eu falei, ele é um objeto, então a gente declara ele com essas chaves aqui, né? E a diferença dele para o JavaScript é que ao invés de a gente escrever um nome de um atributo como posts, né? Dois pontos alguma coisa, eu vou colocar esse posts entre aspas duplas, tá? Ele precisa dessa sintaxe para funcionar normalmente no nosso JSON. E esse posts, ele vai ser do tipo array, tá? E dentro desse array, nós vamos ter algo. Ele vai ser posts, né? Nós temos um objeto com a propriedade, com o atributo posts, que vai ser um array de post, né? E cada post vai ser um objeto, dessa forma assim, né? E cada objeto vai ter os seus atributos e valores. Um deles vai ser title, que a gente vai colocar dessa forma, e a gente vai receber uma string para title, vírgula, description, tá? Dois pontos, vai ter uma string aqui também, tá? Só tem que tomar cuidado, pois o JSON ele é bem tipado, digamos assim, né? Se eu colocar uma vírgula aqui no final, ó, ele já dá erro, tá? Pois ele não pode ter uma trailing comma, que é isso que a gente chama essa vírgula no final sem necessidade, né? Então, dessa forma, eu já tenho essa estrutura aqui, tá? O conteúdo, novamente, que vocês vão colocar aqui dentro, tanto faz, tá? Da onde vocês vão tirar o título e a description. Mas eles têm que seguir esse padrão, tá? Nós vamos ter um objeto geral, com o atributo posts, escrito entre aspas, né? Que recebe um array de objetos, onde cada objeto tem um title e uma description, beleza? Então aqui dentro, eu vou vir aqui no nosso posts, ó. Eu vou copiar essa string aqui. Vou colar ela aqui dentro de title. E eu vou vir aqui nessa description. Eu vou colar ela aqui dentro também. Dessa forma eu já tenho um post registrado aqui, né? Eu vou vir agora pegar esse title 2 aqui, né? Eu vou escrever um outro objeto aqui. Vírgula, objeto, que tem um title, tá? E uma description. Beleza? Aqui nesse title eu vou colocar o título dele. E aqui na description eu vou colocar isso aqui, tá? Que é a descrição desse nosso post. Certo? Então, assim a gente já tem os nossos dois posts configurados aqui. Eu posso apagar essas variáveis aqui, que estão poluindo o nosso código, né? Que não deveriam estar sendo feitos dessa forma.
Ele vai começar a alertar erro aqui, mas a gente não vai resolver eles agora, tá? Nós vamos construir todo o nosso arquivo de post, pegando dos dados que a gente deixou salvo aqui do ladinho, né? E colocar aqui no nosso JSON de posts, tá? Depois, nós vamos vir aqui e corrigir esses erros, tá? Então, eu basicamente já fiz aqui o nosso arquivo de posts, né? Posso fechar esse carinha aqui. Vou dar um don't save nele. E a gente tem todos os nossos posts mapeados aqui, tá? Só peço que vocês cuidem as trading commas, tá? Tanto no final desse string aqui, sempre que a gente termina algo, né? Terminou a description do objeto, terminou os objetos, terminou o array, não coloquem vírgulas, tá? E cuidem a tipagem dos JSONs aí, tá? Então, aqui a gente tem um arquivo que é responsável por armazenar as informações do post. Então, a pessoa que cria, edita ou deleta posts, ela vem aqui e pode interagir com esse arquivo JSON, né? Geralmente, em projetos em produção, não é esse o método utilizado, tá? Mas no nosso caso aqui, nós não vemos problema, né? Se nós mesmos formos dar manutenção a cada post, nós podemos utilizar isso aqui sem problema, né? Claro que essa não é a solução ideal, mas, por enquanto, nós não vamos entrar nesse mérito, né? Vamos apenas consumir do JSON, pois esse é o processo de desenvolvimento, né? Enquanto a gente está desenvolvendo, geralmente assim num site para um cliente, o cliente não está criando os posts já, né? Então a gente precisa dessa forma de ter dados fakes, que no caso são esses aqui, armazenados em algum lugar, que serão consumidos para a gente conseguir desenvolver a nossa aplicação. Nós não precisamos esperar o cliente criar algo para a gente utilizar, né? Nós já temos dados falsos que a gente consome aqui. Agora, basicamente o que eu vou fazer é vir aqui no nosso posts, né? E o que eu vou fazer, tá? Eu vou importar o posts do nosso JSON, né? Import posts from posts.json, né? E aqui onde tá os nossos posts, tá? E assim a gente importa esse objetão aqui, tá? Como a gente sabe que é um objeto, eu quero obter um atributo dentro dele, que é o posts, né? Então a gente pode fazer a desestruturação dessa forma aqui, tá? Colocando chaves e pegando os posts aqui de dentro. Então nós estamos recebendo nessa variável aqui, esse arrayzão aqui, com cada post, tá? Então, essa forma, utilizando CRA, essa configuração padrão, né? Todo o gerenciamento desse arquivo JSON e atribui um array na linguagem JavaScript, né, que a gente extraiu do JSON aqui para essa variável, é gerenciado automaticamente, tá? Pelo CRA e pelo React. Quando a gente utiliza o Webpack Babel configurado manualmente, geralmente a gente tem que fazer isso na mão, né? Mas a gente faz essa configuração uma vez só e depois segue a vida. Então beleza, eu apaguei esse outro post que tinha aqui embaixo, tá? E que a gente sabe que a gente recebe um array, né? Nesse carinha aqui, o que eu vou fazer? Nesse title, eu quero passar o posts, que é um array. Eu quero acessar a posição 0 desse posts, ponto title, tá? E aqui eu quero acessar posts na 0, ponto description, né? Se eu salvar aqui e voltar aqui no nosso site, ele tá funcionando normalmente, né? Nós já conseguimos extrair o title que tá na posição 0 do nosso array. Eu posso duplicar esse carinha aqui, ó, 5 vezes, né, que é o número de coisas que a gente tem, e trocar os indexes aqui, né, indo até 4, e assim a gente consegue ter os nossos 5 posts renderizados na nossa aplicação. Nesse momento, nós resolvemos parte do problema, né? Apesar dos dados serem dinâmicos aqui do arquivo .json, a nossa renderização ainda está estática, né? Supondo que o usuário delete esse post aqui, o que vai acontecer com o nosso último carinha? Ele ainda vai tentar renderizar, mas ele não vai ter, tá? Ele não vai ter algo. Ah, aqui ele tá dando erro pelo trailing comma. Deixa eu atualizar. Ó, a gente não vai conseguir ler o title do 4, pois o 4 não existe, ele é undefined, né? Então, se alguém fazer qualquer modificação aqui na estrutura desse carinha, mexer aqui dentro, tá ok. Mas se ele apagar um post, se ele adicionar um outro post, ele não vai ser renderizado, né? Se eu adicionar outro post aqui igual, exatamente igual, né, duplicado, eu não vou conseguir ver ele. Eu só vejo um, pois aqui no meu código eu estou renderizando apenas os 5, né, apesar do ter 6. Então, nós vamos melhorar isso aqui utilizando o map do JavaScript, tá? Eu já fiz vídeo a respeito das Array Functions, onde eu expliquei o map. Eu vou deixar aqui no card o vídeo que eu falei a respeito do map, né?
Mas basicamente eu vou apagar tudo isso aqui, tá? Eu vou deixar só um aqui pra nós, que é o que a gente vai manipular, né? Como eu já falei pra vocês, quando a gente quer executar código JavaScript aqui dentro do return, a gente coloca as chaves aqui, né? E nós queremos fazer um map no array de posts, então a gente faz isso aqui, né? Posts.map. O que é o map? Ele é basicamente um loop, tá? Que ele vai iterar sobre o array de posts, obtendo cada posição dele e retornando um novo array, tá? Então, o map ele recebe uma função que eu vou estar fazendo com essa arrow function aqui, né? Essa função, ela recebe um parâmetro, que é o post atual que o map está, né? Se o map estiver na posição 0 do posts, aqui a gente vai ter o carinha 0, que é essas informações aqui que a gente tem lá no nosso JSON na posição 0, tá? Beleza. Aí o que eu quero fazer aqui? Eu vou colocar essas chaves, eu vou fazer aqui um return, tá? Depois eu quero retornar algo, e vou colocar os parênteses aqui, que nem a gente faz no nosso JSX, né? E o que eu quero retornar aqui para nós é um post, tá? Esse post, ele vai ter um title, que vai receber o nosso post.title, né? O post atual da rotação do map. E a description dele vai ser post.description, né? Então, assim a gente já tem um código aqui, tá? Que está retornando esse componente. E eu vou tirar esse aqui de baixo. E se eu voltar aqui para minha página, ó, só com esse pouquinho de código aqui, fazendo um map em todo o array e retornando um novo post a cada iteração no array posts, o que eu vou obter aqui? Todos os nossos posts, tá? Agora, se eu vir aqui e adicionar mais posts, ó, vou adicionar esse aqui, que eu não me preocupo com a vírgula, eu tenho um montão de carinha duplicado que é renderizado dinamicamente. Então agora eu já não tenho mais esse problema de número, se eu adiciono, se eu deleto, né? A nossa aplicação, ela está iterando sobre o array e renderizando um post para cada informação desse array, independente de quantas informações ele tenha, né? A nossa aplicação ela não se importa com isso. Então dessa forma, a gente já está renderizando dinamicamente cada post, né? Então nesse vídeo a gente viu bastante coisa sobre passagem de dados entre componentes pais e filhos através das props, né? E nós já estamos consumindo um arquivo.json, colocando cada coisa da nossa aplicação no seu lugar, né? O nosso componente post é responsável por renderizar as informações do post, o posts é responsável por renderizar, por gerenciar a informação de cada post e renderizar utilizando o componente que a gente criou, né? E o lugar onde cada post está armazenado é num JSON próprio que a gente pode manipular e dessa forma a gente tem todo um gerenciamento dinâmico da nossa aplicação. Esse foi o vídeo, espero muito que você tenha gostado e te aguardo no próximo. Valeu!